Vamos começar a correção aqui da página 73, tá? O exercício 1, meus caros, basicamente vocês vão ter que localizar a hipotenusa e os catetos, tá? E onde for a hipotenusa você vai colocar a letra A e onde for os catetos você vai representar pela letra B e C, tá? A ordem aqui dos catetos não tem problema, tá, pessoal? A ordem que eu colocar A e B para o cateto não importa, porque o cateto não é o principal do teorema de Pitágoras. O fundamental é a hipotenusa, tá? Então, no primeiro triângulo aqui, eu tenho um triângulo verde aqui, onde eu tenho a hipotenusa bem aqui na frente do ângulo reto, ó, bem aqui na frente da hipotenusa, então aqui eu vou colocar a letra A, tá? Agora, o B e o C não vai me importar muito, mas eu vou colocar, como está na apostila aqui, o B aqui e o C aqui, tá? Mas se eu tivesse colocado o C aqui e o B aqui, não ia fazer muita diferença, tá? Porque os catetos, eles não são a parte fundamental aqui do teorema, tá? Outro exercício, outro elemento aqui, eu tenho um triângulo amarelo. Ó, o ângulo reto sempre vai apontar para a hipotenusa, tá? Então a hipotenusa está aqui, o A é este. O B e o C, eu vou colocar o B aqui e o C aqui, tá? Então a ordem aqui do B e o C não vai alterar nada, tá? O outro triângulo azul aqui, nós vamos ter a hipotenusa bem aqui na frente, tá? Então aqui é o A. Aqui o B, eu vou colocar o B aqui e o C aqui, tá? Não importa se eu colocasse B ou C aqui, não faz diferença, tá? A ordem aqui, tá? O único problema que eu tenho que saber aqui mesmo é onde está a hipotenusa, tá? No exercício 2, nós vamos calcular, aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então eu tenho aqui um triângulo, retângulo, tá? Fundamental, vocês têm que descobrir se ele é retângulo, o ângulo reto está aqui. Então vale para a gente o teorema de Pitágoras. Agora eu vou localizar a hipotenusa, está na frente do ângulo, certo? Então a nossa hipotenusa aqui no caso vai ser o número que eu desconheço, que eu vou chamar de x. Então eu vou dizer, ó, pelo teorema de Pitágoras eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? Então, vou colocar x ao quadrado, que é o valor da nossa hipotenusa, que eu não sei, na verdade, né? Vou colocar 12 para o cateto B, 12 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, que seria o nosso cateto C, tá? Então, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, 144, mais 5 ao quadrado, 25. Somando os dois, eu vou encontrar aqui x ao quadrado é igual a 169, né? Aplicando aqui operações inversas, né? Eu vou colocar que x é igual a raiz quadrada de 169. Lembro para vocês que não precisa colocar mais ou menos aqui, porque nós estamos trabalhando com medidas e não existem medidas negativas, né? Então vamos lá. Raiz de 169, eu vou encontrar 13. Então o nosso x aqui, ou seja, nossa hipotenusa, nesse caso aqui, ele vale 13, tudo bem? No exercício B aqui, pessoal, a ideia é a mesma, tá? Primeira coisa, eu vou localizar nossa hipotenusa, né? Tá na frente do ângulo reto, ó. Então aqui no caso eu tenho o valor da hipotenusa, vou descobrir um cateto. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu posso dizer o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? A é o 50, 50 ao quadrado, igual. O B, eu vou atribuir o valor do B ao 30, tá? 30, aqui, vou apagar. 30 ao quadrado, mais o C, eu vou colocar como incógnito, tá? Não sei o valor dele, então eu vou chamar de x, tá? Eu falei para vocês, não importa a ordem, tá? O cateto aqui não vai importar se eu trocar a ordem. Se eu colocar aqui o B valesse x e o C 30, não vai alterar nada, tá? 50 ao quadrado dá 2.500, igual 30 ao quadrado dá 900, mais x ao quadrado. Esse 900 eu vou ter que passar do outro lado do sinal de igual, né? Operação inversa. Vou tirar desse lado. Então vai ficar 2.500, tiro 900, certo? Onde eu vou encontrar aqui igual a x ao quadrado, certo? Fazendo a conta, 900, 2.500 tiro 900, eu vou encontrar 1.600. Tá? 1.600 é igual a x ao quadrado, tudo bem? Só vou trocar a ordem aqui, pessoal, não vou mandar para cá e nem mandar para lá, só vou inverter ele. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 1.600, tá? Raiz quadrada de 1.600,
certo? É igual a 40. Então, no nosso caso aqui, o nosso cateto seria 40, tudo bem? Certo? Vamos lá para o próximo, que é o exercício C. Eu tenho aqui um triângulo retângulo de novo, onde a minha hipotenusa é o valor que eu não conheço. Então, eu vou chamar de A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A eu não sei, então x ao quadrado é igual a 28 ao quadrado, tá? Mais 21 ao quadrado aqui. X ao quadrado é igual a 28 ao quadrado é 784. Mais 21 ao quadrado é 441. Somando os dois, eu vou encontrar que x ao quadrado é igual a 1.225, tá? X é igual a raiz quadrada de 1.225, tá? Resolvendo a raiz aqui, a raiz quadrada de 1.225 é 35, tá? Então, o lado, a hipotenusa, nesse caso aqui, nosso mede 35, tá? Só não tem unidades, tá? Reparem que eu não estou colocando unidades, porque o exercício não pediu, tudo bem? Se você quiser colocar unidades, pode, mas o exercício não pediu, tudo bem? Então não precisa se preocupar com a unidade de medida aqui, tá? O último exercício do número 2, né, o elemento aqui, outra vez, ó, a nossa hipotenusa está na frente do ângulo, ou seja, a hipotenusa é o 85, tá? O 13 eu não sei, ou sei o valor, vou chamar de cateto, e esse outro aqui seria o outro cateto que eu não sei o valor. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? O A, eu sei o valor dele, é 85, então 85 ao quadrado é igual a B, que não sei, vou dizer que não sei o valor dele, então x ao quadrado, mais o C, que seria 13 ao quadrado, tudo bem? 85 ao quadrado dá 7.225, tá? Que é igual ao quê? Ao x ao quadrado mais 13 ao quadrado, que dá 169. Agora eu vou colocar esse 169 para lá, vou trocar o sinal dele aplicando operação inversa. 7.225 menos 169 é igual a x ao quadrado, certo? Fazendo a subtração aqui, eu vou encontrar que 7.056 aqui, que é igual a x ao quadrado, tá? Só inverter a ordem aqui, então vai ficar x ao quadrado é igual a 7.056. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 7.056, tá? Que nada mais é que 84. Então, nossa resposta aqui, ou seja, nosso cateto, que a gente não sabia o valor, é 84, tudo bem? A3, você vai ter que, antes de resolver, a gente vai ter que pensar no desenho, tá? Então, vamos lá, ó. Calcule o perímetro de cada triângulo aplicando o teorema de Pitágoras para encontrar a diagonal. Considere cada quadrado de lado 1 centímetro. Então a gente tem aqui uma malha, né, desenhada, e daí ele pede para vocês, no caso, ele te dá aqui o triângulo que você vai ter que desenhar. Então ele quer o triângulo ACD. Vou ligar os pontos, tá? Então eu vou ligar primeiro, ó, o AC, tá? O AC, vou ligar o AD, vou ligar o AD aqui, ó. E por último vou ligar o DC, tá? Então formei esse triângulo aqui, tá? Ele pediu para considerar que cada quadradinho desse tem 1 centímetro, ou seja, então eu tenho que nesse pedaço aqui, ó, que forma, eu tenho nesse pedaço 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, tá? Esse pedaço eu tenho 1, 2, 3 centímetros, certo? E aqui eu formei um ângulo reto, né? E daí ele pede para calcular o perímetro desse triângulo. Para calcular o perímetro desse triângulo, eu teria que saber esse lado aqui, que eu não sei, né? Mas eu sei que isso aqui é um triângulo retângulo e eu sei que isso aqui é a nossa hipotenusa, ou seja, a letra A ou X, pode chamar de X. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir esse lado. E daí, eu aplicando
a soma dos lados, eu encontro o perímetro. Primeiro eu tenho que descobrir esse lado aqui. Vou descobrir aqui, ó. Então, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A é x, então x ao quadrado é igual. Vou colocar 5, um cateto, mais o outro cateto, 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25, que é mais 9. Ou seja, o x ao quadrado é igual a 34, certo? X vai ser igual a raiz quadrada de 34, tá? Só que quando não tem raiz perfeita, você deixa assim mesmo, tá? Não altera aí a raiz, tá? Deixa assim mesmo, não mexe, tá? Deixa como raiz 34 mesmo. Agora eu tenho que somar o perímetro, ou seja, vou somar todos os lados do triângulo. A gente vai anotar como notação de perímetro 2P, tá? Porque lá para frente vai haver uma certa confusão entre P's. Tudo bem? Então, de perímetro a gente vai chamar de 2P. Vou somar os lados, vou somar os 5 mais o 3, tá? Mais a raiz de 34 aqui. Somando tudo, eu vou ter 8 mais raiz de 34, tá? Vou colocar um parênteses aqui, centímetros. Certo? Então, exercício A calculado. Exercício B, a ideia é a mesma, tá? Eu tenho que calcular o perímetro, tá? Só que aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Então, primeiro eu vou desenhar o nosso triângulo, ó. Vou ligar o segmento OP, OK, certo? Vou ligar o segmento PQ e vou ligar o segmento PO, tá? Liguei o segmento. Então, quero, na verdade, o perímetro dessa figura aqui. Só que eu só tenho a medida disso aqui, ó, que é 2 centímetros. Tá? Só tenho essa medida. Nenhuma das outras eu tenho aqui. Então, tem que calcular. Então, eu vou calcular a medida dos triângulos, retângulos, que dá para a gente tirar a partir dessa figura aqui, pessoal. Primeiro, eu vou calcular o triângulo retângulo grande aqui, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu vou chamar de triângulo, eu vou colocar uma letra aqui, tá? Deixa eu colocar uma letra R aqui, tá? Então, eu vou calcular primeiro a hipotenusa do triângulo ORQ, tá? Que é isso aqui, certo? Então, primeiro eu vou calcular, ó, a hipotenusa do triângulo, ó, que eu nomeei ORQ, tá? Então, primeiro eu vou calcular a hipotenusa dele, que é esse lado aqui, chamar de X, tá? Então, vamos lá. Aqui ficou 4 centímetros, tá? Esse cateto aqui tem 4 centímetros, esse cateto todo aqui. E esse aqui de baixo tem 2 centímetros. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter que x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, certo? Aplicando, desenvolvendo os produtos aqui, eu tenho que x é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 4, certo? Fazendo o somatório aqui, eu tenho que x ao quadrado é igual a 20, onde eu tenho x igual a raiz de 20, que eu vou simplificar e obter 2 raiz de 5, tá? Então, eu descobri que isto aqui, esse pedaço vermelho aqui, mede 2 raiz de 5, tá? Agora, eu tenho que descobrir esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Eu vou usar o teorema de Pitágoras e descobrir a hipotenusa, ó, desse aqui, ó, que eu vou chamar de y. Porque agora eu uso esse pequenininho, que é 2 por 2, e tem que descobrir essa hipotenusa aqui, que é o y, que eu não sei o valor dela. Então, eu vou aplicar de novo o teorema de Pitágoras, tá? Vou calcular aqui em cima. Então, eu vou chamar esse triângulo de PRQ, tá? Então, triângulo PRQ, vou calcular a hipotenusa dele. Então, eu vou dizer que y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado 4 mais 4 é igual a 8, certo? Então, y é igual a raiz quadrada de 8,
que eu simplifico e eu encontro 2 raiz de 2, tá? Tudo bem? Então, esse pedacinho aqui, que é o y, mede quanto? 2 raiz de 2, tá? Vou colocar aqui, ó, 2 raiz de 2, ó. Agora eu tenho todos os valores. Então, o perímetro dessa figura nossa aqui, o 2P, né? Vai ser o quê? Vai ser este ladinho, pequenininho, que eu tenho valor 2 centímetros, mais esse pedaço aqui, que é 2 raiz de 5, 2 raiz de 5, mais o quê? Esse pedacinho aqui que eu descobri que é 2 raiz de 2. Mais 2 raiz de 2, tá? Eu só vou colocar um parênteses, então vai ficar 2P é igual a 2 mais 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 2, coloco um parênteses aqui, centímetros, tá? Fechou o exercício B, o exercício B aqui, tá? Então vamos pro próximo. Ele quer, na verdade, ele quer o triângulo FUQ. Só ligar os pontos, né? Então eu ligo aqui, ó. Ligo aqui. Ligo aqui. Formei meu triângulo, tá? Nesse caso aqui, o que acontece? Ele é reto bem aqui no U, tá? Então, a nossa hipotenusa é esse valor aqui, ó. Tudo bem? O que eu tenho que calcular aqui? Eu tenho que calcular aqui as medidas dos nossos catetos. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. O que eu posso dizer aqui, pessoal? Que essa figura aqui, ela é o quê? Ela é um triângulo reto aqui, certo? No U. Esse pedaço eu não sei o valor, nem esse, só saberia o valor da hipotenusa aqui, que é o pedaço que vai do F até o Q, certo? Vai medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros, né? Pelo enunciado, cada quadradinho desse é 1 centímetro. Mas eu não sei qual é a medida desses dois dados aqui, ó. Só sei que os dois são iguais, certo? Sei que esses dois são iguais, né? Mas não sei qual é a medida dele. Uma ideia para a gente poder resolver é aplicar a teorema de Pitágoras, ó, num triângulo aqui auxiliar, né? Ficaria aqui no meio, ó, tá? Poderia usar esse triângulo, só esse pedaço aqui, ó. Daí eu sei que aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. Então esse pedaço aqui tem 4 centímetros. Aqui tem 1, 2, 3, 4 também, 4 centímetros. Então eu descobriria essa hipotenusa, a hipotenusa desse triângulo aqui, que eu vou colocar aqui uma letra, vou chamar de D de dado. Então eu vou calcular a hipotenusa do triângulo UDQ, certo? Daí essa hipotenusa vai ser igual a esse pedaço aqui, que é o cateto do triângulo FUQ, tá? Então vamos lá usar a ideia aqui e calcular aqui primeiro. Então eu sei chamar isso aqui de x, que eu não sei o valor. Então x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que são os valores dos dois catetos. Ou seja, x ao quadrado é igual a 16 mais 16, x ao quadrado é igual a 32. Então, x é igual a raiz de 32, que é, se eu simplificar, 4 raiz de 2. Tudo bem? Então, eu descobri que esses catetos medem 4 raiz de 2. Agora é só aplicar a ideia do perímetro, que é a soma dos lados, certo? Então, eu vou puxar um pouquinho a câmera para cá. Então, 2P é igual ao quê? 4 raiz de 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 mais 8, certo? Então vai ficar 4 raiz de 2 mais 8 mais 4 raiz de 2, tá? Somando aqui, eu vou encontrar que 2P é igual a 8, 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 dá 8 raiz de 2. Só coloco aqui um parênteses e coloco centímetros aqui, tá? Fechamos o exercício 3, tudo bem? Exercício 4 pede para a gente calcular a área de um terreno aqui, né? Que ele tem o formato de um trapézio reto, né? Ele pede para você calcular a área dele, né? Então, eu quero saber o quê? Eu quero descobrir, na verdade, né? Esse pedaço aqui que eu não tenho, né? Por quê? Eu tenho a medida da base maior, da base menor,
tenho a medida desse pedaço aqui, mas não tenho essa medida. Então, eu gostaria de saber essa medida aqui, que é o que ele pede, né? O lado AB do nosso terreno aqui. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Tem que imaginar a seguinte coisa, ó. Eu vou imaginar aqui, ó, uma construção auxiliar, né? Vou desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo, ó, tá? Vou desenhar um triângulo retângulo aqui, tudo bem? Sendo retângulo, o que acontece? Eu consigo deduzir que se esse pedaço todo tem 20, até aqui tem 20, e tudo isso tem 29, esse pedacinho aqui tem 9, tá? Porque ele é reto, né? Lembra-se que essa linha aqui é reta, né? Então, ela vai dividir, vai deixar esse segmento do mesmo tamanho desse. No caso, eu vou ter que descobrir isso aqui, né? Um cateto que eu não tenho na figura, na construção auxiliar. E por coincidência, esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse. Então, se eu calcular o cateto desse triângulo retângulo aqui, eu consigo encontrar a medida desse pedaço, que é o AB que eu preciso no enunciado, certo? Então, eu vou aplicar a propriedade aqui, o teorema de Pitágoras. A igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. No caso aqui, o nosso A vai ser o 15, certo? Então, eu tenho 15 ao quadrado é igual, vou chamar de x o b, x ao quadrado, mais c, que é 9 ao quadrado, né? Resolvendo 15 ao quadrado dá 225, igual a x ao quadrado, mais 9 ao quadrado dá 81. Vou colocar esse 81 para lá, aplicando propriedade inversa, né? Então vai ficar 225 menos 81 é igual a x ao quadrado, certo? Vou fazer a conta aqui, 225 tira 81, eu vou ficar com 144, que é igual a x ao quadrado, tá? Vou inverter isso aqui, então vai ficar x é igual a raiz quadrada de 144, que é igual a 12. 12 o quê? 12 centímetros, tá? Então a nossa resposta é que a medida dessa figura é 12 centímetros.